traga o teu olhar pra essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, 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 a paz. Com o teu esforço vamos construir esse edifício que ninguém há de... A Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura de Paz, ela nasceu da indignação diante de um crescente discurso de ódio, de violência que vem surgindo e se estabelecendo no Brasil, principalmente nesse último ano. Então, durante as eleições, eu e minha esposa ficamos assombrados com o que ouvíamos, o que víamos, vindo de candidatos, mas, para nosso espanto, também de irmãos espíritas que pretendiam justificar as falas, as atitudes, os discursos de ódio, de violação dos direitos humanos, inclusive justificando com ensinamentos espíritas, o que para nós é injustificável. Então, diante dessas atitudes e desse ódio crescente, nós procuramos outros companheiros espíritas para criar uma associação de âmbito nacional que pudesse atuar em defesa aos direitos humanos, em defesa de uma cultura de paz, em defesa da não violência, que pudesse ressignificar novamente esses valores éticos, morais, tanto no movimento espírita quanto na sociedade em geral. A Abre Paz, ela ainda é muito recente. Ela foi criada no dia 10 de dezembro do ano passado, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos. E quando percebemos que ela é um documento que ainda precisa ser muito estudado, divulgado, compreendido. Então, em seu pequeno tempo de vida, nós já nos organizamos, nós temos associados no Brasil todo e até fora, e procuramos elaborar um plano de trabalho, ouvindo a todos, procurando compreender todas as necessidades. A área de direitos humanos é uma área bastante abrangente e a área de cultura de paz é uma área pouco compreendida na sociedade atual. Portanto, nós estamos ainda em fase de elaboração dessas futuras ações. Mas, de uma forma resumida, a nossa missão é divulgar e estudar e promover os direitos humanos, a cultura de paz e não violência relacionados ao espiritismo. Então, nesse sentido, promover campanhas de nível nacional a respeito do que são os direitos humanos, como eles são colocados na prática, o que são as violações a esses mesmos direitos, o que é essa cultura de paz e não violência, como isso tudo se vincula à doutrina espírita e ao Evangelho do Cristo. Também promover fóruns, congressos, encontros para trazer essa reflexão também aos associados, ao público em geral. Promover interlocuções com diversos grupos e setores da sociedade, acadêmicos e também aqueles grupos que sofrem mais de perto essas violações dos direitos humanos, aos grupos mais vulneráveis. Queremos ouvir todas as comunidades, negros, LGBTs, feministas e tantos outros. Também pretendemos criar grupos, comunidades de arte, promover arte e cultura, principalmente junto aos jovens,
para estudo e prática dessas mesmas questões e também emitir notas públicas com reflexões, pensamentos e críticas em relação tanto ao movimento espírita quanto à sociedade em geral, relacionados a esses direitos humanos, à cultura de paz, que é importante manter também esse pensamento crítico sobre tudo isso que está acontecendo. Essa pergunta é muito importante. A doutrina espírita tem sim uma ação social. Ela veio para transformar não somente o ser humano, mas também toda a sociedade, toda a humanidade. Não dá para eu querer caminhar sozinho, isolado, ensimesmado, buscando a minha evolução espiritual, a minha evolução particular, sem que isso me traga a corresponsabilidade pela evolução geral. Seria muita incoerência eu buscar essa autoiluminação, essa evolução, e isso me distanciasse dos demais irmãos. Seria incoerente e seria uma prova de indiferença, de uma omissão, de uma negligência, se eu não me importasse com o destino dos outros irmãos, irmãos pela caminhada. Que essa caridade que a doutrina espírita nos conclama a praticar seja uma caridade transformadora, que ela possa ser de alguma forma libertadora das almas, que não seja apenas algo que me transforme para melhor como ser humano, sem que isso acarrete em que eu me preocupe em melhorar os meus irmãos também de caminhadas. E para isso é preciso estudo, mas é preciso também de transformação, de ação, de atitude, de posicionamento diante das questões sociais. Não dá para eu não me importar, por exemplo, se meu irmão não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem emprego, não tem aposentadoria, não tem uma vida digna, não tem liberdade, não tem autonomia, não tem escolha, enfim. Se ele é uma pessoa que está sendo oprimida pelo sistema, não tem como eu achar que está tudo bem, está tudo em paz. Eu preciso atender, sim, as minhas necessidades, mas preciso atender as dos outros, para que todos possamos conviver de uma forma mais pacífica. Então, nesse sentido, a atuação, inclusive política, pois que somos todos seres políticos, e aí eu não digo simplesmente político partidária, não é partidarismo, mas é porque a política está em tudo. Então nós não devemos temer a atuação política, que ela seja feita nos locais em que ela deve ser feita. Não digo aqui trazer a política partidária para dentro do movimento espírita, mas trazer sim a atuação político-social para os espíritas, porque não dá para a gente continuar sendo indiferentes e omissos diante de tantas questões graves que afetam os nossos irmãos. Então, diante de discursos de ódio, como vimos recentemente, que ameaçam a existência dos nossos irmãos, que ameaçam a sua existência pela simples condição do que eles são, nem sempre das escolhas, mas da forma como da condição em que eles reencarnaram, isso não pode ser motivo de ameaça, isso não pode ser motivo de violência a eles. E omitir-se a isso é inaceitável, é uma indiferença que dói aos nossos corações. Então, nesse sentido, nós sim desejamos nos posicionar e conclamamos o movimento espírita para que faça o mesmo, que reflita, que enxergue a dor do outro, que se coloque no lugar do outro, que tenha empatia, simpatia social, se colocar no lugar desses outros irmãos, e que a gente não visite-os apenas para oferecer uma palavra de consolo e uma sopa, mas para estar com eles, compreender as dores deles e, se possível, fazer com que eles também compreendam as condições
por que eles estão dessa forma, não somente do ponto de vista espiritual, reencarnatório, mas da vida presente mesmo. Se nós podemos diminuir a desigualdade social, é nossa obrigação também fazê-lo, porque a desigualdade social, a injustiça social é responsabilidade nossa, nasce do nosso orgulho, nasce do nosso egoísmo. Então conclamamos sim que os espíritas tomem consciência do seu papel social, da transformação da humanidade de uma forma mais integral. Somos sim responsáveis e corresponsáveis, mas somos co-construtores dessa nova realidade, dessa nova humanidade, que será um mundo de regeneração. Caberá a nós tomarmos a iniciativa e as ações necessárias, lembrando sempre, claro, que começa em nós a transformação e que ela nasce do exemplo. A partir daí, a gente começa a auxiliar a todos, mas também de uma forma prática e não simplesmente teórica. Os autores espíritas que eu recomendo, eu começaria basicamente por Allan Kardec, claro, que ele possa ser bastante estudado, bastante compreendido, inclusive no seu contexto histórico, nos colocando no local, no lugar dele, naquele tempo, naquele momento, para que a gente possa melhor compreender a sua obra. Então essa empatia é necessária, histórica, empatia histórica, de compreender o Allan Kardec, homem histórico no seu tempo, com as perguntas que ele fez e com os desdobramentos. Por fim, então, é uma obra básica, necessária, aliás, cada vez mais necessária, é estudar Kardec. Bom, além disso, eu também recomendo Leon Denis e recomendo também autores espirituais como André Luiz, como Joana de Ângeles, Emmanuel, que eu acho que são importantes para o movimento espírita, principalmente o brasileiro. Recomendo também Ailton Paiva, na sua obra O Espiritismo e a Política, que faz uma reflexão, uma análise muito importante sobre a ligação da doutrina espírita com a política, e a gente compreende política como a arte de fazer o bem geral, a arte de atender às necessidades da maioria dos setores da sociedade. Na verdade, essa é uma equação difícil, complicada, mas necessária de ser buscada. Então, por isso mesmo, a gente diz que é uma arte, é algo que se busca, atender às necessidades de todos. Uma equação que deve ser buscada por meio da política, e por isso a política é bem-vinda, é um instrumento de fazer o bem para todos. Recomendo também a obra de Manuel Porteiro, um espírita argentino, com o seu livro Conceito Espírita de Sociologia, onde ele traz uma reflexão também histórica sobre a sociologia e o espiritismo, o papel social da doutrina espírita. Eu recomendo fortemente Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano que produziu um estudo, uma pesquisa, que você pode encontrar no livro Comunicação Não Violenta. Estuda formas de comunicação e identificação da violência interna que existe em nós, a identificar a violência que existe no relacionamento entre eu e o outro, e também a violência que existe estrutural, a violência que existe sistêmica na sociedade. E identificando, conhecendo essa violência, identificar também quais são os sentimentos, necessidades que não estão sendo atendidas, que precisam ser atendidas para que a gente possa encontrar um caminho de paz interno, interrelacional e também na sociedade. Estudo da empatia social, inclusive, compreender os diversos setores da sociedade e por que cada um pensa diferente, qual a história de cada um. Então são instrumentos muito necessários nos dias de hoje, bastante necessários, para que a gente possa buscar esse caminho de intercompreensão
tanto no movimento espírita, que apresentou e tem apresentado divergências de uma forma cada vez mais pública, explícita, quanto na sociedade e também política. É preciso que nós restabeleçamos o diálogo. E para restabelecer esse diálogo é importante ter instrumentos para isso, e a comunicação não violenta é um instrumento importante. Também recomendo os textos e os livros, né, da Dora Encontre, que trazem também reflexões muito oportunas, importantes, a respeito da educação, da pedagogia espírita, a respeito da compreensão do mundo hoje e da sociedade e também do movimento espírita. Precisamos ter um olhar também mais científico, mais acadêmico e mais filosófico da doutrina. Olhamos bastante para o movimento religioso, ele cresceu bastante no Brasil, tem a sua importância, mas não podemos negligenciar também o lado científico e filosófico do espiritismo, sob pena de nós nos fanatizarmos, talvez de forma até inconsciente, mas não há tempo perdido, melhor dizendo. Então, quanto antes nós voltarmos também o olhar de uma forma equilibrada para os outros aspectos da doutrina, melhor será para o movimento espírita, e assim creio que Allan Kardec estará também mais satisfeito, mais contente com o caminhar da doutrina, que ele foi o missionário para organizá-la aqui no plano terrestre. Um ponto que eu acho importante ressaltar é como nós devemos não temer os conflitos. O movimento espírita, ele se faz com receio de olhar para as diferenças, tanto internas quanto externas ao movimento. Nós percebemos um certo receio de tocar determinados assuntos, como se fossem tabus, de questionar certas coisas. E eu, durante todo o tempo que as minhas filhas cresceram dentro do movimento espírita, eu ensinava para elas que, felizmente, no movimento espírita é possível questionar tudo, porque é uma doutrina racional, né? Que ela é uma fé raciocinada, então não é só direito, mas dever do espírita questionar a tudo. Mas o que nós percebemos recentemente é que nem sempre isso é possível, e que quando nós procuramos questionar, existem reações, eu diria até violentas, uma violência simbólica, a esses questionamentos. Para conhecer mais a Abrepaz, visite o site abrepaz.org. Lá também tem o link para os canais das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, nosso canal. Então é abrepaz.org. Lá você vai conhecer melhor o nosso trabalho. Lá tem a cópia do estatuto, nossos valores, nossos princípios, nossa missão, nossos objetivos, nossa carta de fundação, manifesto. Também você vai ter a oportunidade de se associar, se assim desejar, tem lá o formulário de associação. E para participar mais, nós convidamos você a entrar em contato e poderá então elaborar projetos, dar palestras a respeito de direitos humanos, espiritismo, cultura de paz, montar grupos de apoio, inclusão pelo Brasil todo, enfim, divulgar as campanhas, participar, trazendo reflexões, esses temas todos para a comunidade, tanto espírita quanto a sociedade em geral. Vem comigo, venha logo, traga o teu olhar pra essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz.
paz.